O Espírito de Deus não se manifesta apenas em momentos religiosos, não se limita a templos, músicas ou rituais. Ele se move quando a necessidade é maior que os recursos, quando o vazio é maior que a força humana, quando o impossível se apresenta como a única realidade visível diante dos olhos, e é exatamente nesse território que o sobrenatural começa a florescer. Porque o Espírito Santo não responde ao conforto, ele responde à dependência, não reage à autossuficiência, mas à entrega. E hoje você vai entender como o Espírito que agiu na vida de Eliseu é o mesmo Espírito que ainda hoje transforma a escassez em provisão, perigo em livramento e limites humanos em testemunhos vivos da glória de Deus. Porque Eliseu não foi apenas um profeta que realizou atos extraordinários. Ele se tornou um canal onde o Espírito multiplicava aquilo que parecia não ter mais solução. E ao longo dessa jornada você vai perceber que o agir do Espírito não começa no milagre visível, começa no coração que aceita continuar mesmo quando não vê resultados. Começa na decisão de permanecer fiel quando o cenário não muda. Começa na disposição de confiar quando tudo ao redor diz para desistir. E talvez você esteja vivendo uma fase onde seus recursos emocionais estão no fim. Sua força mental está desgastada e sua esperança parece pequena demais para o tamanho do problema. Mas o que você vai descobrir é que o Espírito que multiplicou o azeite, que multiplicou o alimento, que multiplicou intervenções sobrenaturais na vida de Eliseu, é o mesmo Espírito que pode estar preparando neste exato momento, uma multiplicação que seus olhos ainda não conseguem enxergar, mas que já está sendo gerada no invisível. E até o final você vai entender que o milagre não começa na mão de Deus, começa na obediência humana, não nasce na abundância, nasce na escassez entregue ao Espírito. E não cresce na lógica, cresce na fé que continua mesmo sem provas. Antes que o Espírito se manifestasse de forma intensa através de Eliseu, existia um homem comum vivendo em um cenário comum, com limites comuns, emoções humanas, dúvidas silenciosas e um ambiente que não favorecia a grandeza espiritual automática, porque Eliseu não surgiu em um palco, ele surgiu em um campo, trabalhando, vivendo a rotina, inserido em uma realidade onde nada indicava que ele se tornaria instrumento de manifestações sobrenaturais multiplicadas, e isso revela algo profundo sobre o agir do Espírito. Ele não escolhe os mais visíveis, ele escolhe os disponíveis, não chama os que já estão prontos, mas os que estão dispostos a serem moldados. E Eliseu vivia sob a influência de uma geração espiritualmente instável, um povo que oscilava entre fé e idolatria, entre confiança em Deus e dependência de soluções humanas. E nesse ambiente de confusão espiritual, o Espírito estava preparando um homem que aprenderia a depender não de estruturas, mas da presença de Deus, porque antes dos milagres multiplicados, houve processos silenciosos. Antes das intervenções sobrenaturais, houve dias de serviço. Antes das manifestações públicas, houve decisões particulares de fidelidade. E Eliseu precisou aprender a servir antes de liderar, a obedecer antes de comandar, a permanecer antes de avançar. E talvez a crise dele não fosse visível como a de alguém que está em perigo imediato, mas era a crise da limitação humana diante de uma missão espiritual, o peso de continuar quando não se vê recompensa imediata, o desafio de caminhar ao lado de alguém já usado por Deus, sabendo que ainda não chegou sua vez. E é exatamente aí que muitos desistem, porque o tempo do preparo parece silencioso demais, mas é nesse silêncio que o Espírito constrói a estrutura interna capaz de sustentar milagres externos. E o que parecia apenas rotina estava se tornando treinamento, o que parecia atraso estava se tornando alicerce, e o que parecia comum estava sendo transformado em terreno fértil para um nível de ação do Espírito que não seria apenas pontual, mas constante e multiplicador. O momento em que o Espírito começa a agir de forma evidente na vida de Eliseu não surge de uma busca por destaque, mas de uma continuidade de entrega, porque o Espírito não iniciou um espetáculo, iniciou um processo de transferência, de continuidade, de unção que não termina em uma pessoa, mas avança para outra. E quando Eliseu pede por porção dobrada, ele não está pedindo fama, está pedindo capacidade espiritual para sustentar uma missão maior do que ele mesmo. E ali o Espírito mostra que a obra não depende de um nome, depende de uma presença, não está presa a um tempo, mas se move através de corações que permanecem disponíveis. E a reação humana de Eliseu envolve atenção, perseverança e decisão de não se afastar, mesmo quando o ambiente tenta distraí-lo. Porque antes da multiplicação dos milagres, houve a multiplicação da fome espiritual dentro dele. E isso revela um princípio profundo. O Espírito intensifica sua ação onde há sede contínua, não onde há interesse momentâneo. E a partir desse ponto, a vida de Eliseu se torna um fluxo de intervenções, onde o sobrenatural não é ocasional, mas recorrente, e o Espírito começa a mostrar 3 grandes movimentos. O primeiro é iniciar aquilo que ninguém mais consegue começar, abrindo caminhos onde só havia impossibilidade. O segundo é sustentar processos que humanamente se esgotariam, mantendo provisão, direção e intervenção mesmo em cenários prolongados de crise. E o terceiro é gerar impacto que ultrapassa o indivíduo, alcançando famílias,
cidades e gerações. E em cada um desses movimentos fica claro que não era a habilidade de Eliseu, era a presença do Espírito operando através de alguém que aprendeu a não interromper o fluxo divino com medo, orgulho ou autossuficiência. Enquanto os olhos das pessoas viam milagres acontecendo ao redor, o Espírito estava construindo algo ainda maior dentro de Eliseu, porque o maior milagre não é o que acontece fora, é o que acontece no interior do coração humano. E o Espírito estava formando dependência contínua, quebrando qualquer ilusão de controle próprio, desenvolvendo sensibilidade espiritual, ensinando a ouvir antes de agir, a discernir antes de decidir, a confiar antes de ver, e cada situação de necessidade que surgia não era apenas uma oportunidade de manifestação externa, mas uma ferramenta de formação interna, onde o caráter era aprofundado, a fé era expandida e a confiança deixava de ser teórica para se tornar experiência viva. E é exatamente assim que o Espírito trabalha ainda hoje. Ele permite cenários que pressionam, não para destruir, mas para esvaziar o excesso de autoconfiança. Ele conduz por caminhos onde os recursos acabam, para revelar que a fonte não é humana, e talvez você esteja interpretando sua fase atual como abandono, quando na verdade pode ser construção. Pode ser o Espírito retirando apoios frágeis para firmar sua vida em algo eterno. Pode ser o processo que antecede a multiplicação, porque o Espírito que agiu ali não mudou. Ele ainda transforma a escassez em testemunho, medo em fé e limites em plataformas de manifestação. E o clímax da ação do Espírito não é apenas um milagre visível. É o momento em que o coração humano finalmente entende que não vive pelo que tem, mas por quem o sustenta. E se você está atravessando uma fase de pressão, silêncio ou espera, talvez o Espírito esteja fazendo em você o que fez em Eliseu, preparando não apenas um milagre isolado, mas uma vida inteira que se tornará canal de intervenções multiplicadas. E agora é o momento de silenciar a alma, refletir, abrir o coração e permitir que o Espírito encontre espaço, porque onde a entrega verdadeira, a multiplicação deixa de ser uma história antiga e se torna a experiência presente. E no próximo episódio você verá outra dimensão do agir do Espírito, em um cenário diferente, mostrando que a presença de Deus se adapta às circunstâncias, mas nunca perde o poder de transformar.